Ótimo, acho que isso é bem legal falar, que às vezes o paciente chega aqui e fala assim: eu não vejo problema na visão do meu filho, de repente eu faço um exame e o problema tá lá. Olá, eu sou o Dr. Flávio Lopes, sou médico oftalmologista e hoje eu vou ter o prazer de entrevistar a doutora Cristiana Ronconi. Ela também é oftalmologista, é especialista em oftalmopediatria. É um prazer tê-la aqui com a gente respondendo essas perguntas. Eu selecionei algumas perguntas que meus seguidores mandaram no Instagram e nós vamos bater um papo tentando explicar a maioria das dúvidas de uma forma simples para os pais tirarem as dúvidas mais comuns do dia a dia. Eu acho que nós podemos começar explicando primeiro o que é oftalmopediatria. Excelente, eu que agradeço, Flávio, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu acho esse tema excelente, eu acho que é muito legal a gente falar de oftalmologia pediátrica, porque poucas pessoas conhecem a especialidade e ela é muito importante. E aí, já respondendo ao seu questionamento, a oftalmologia pediátrica ela vai cuidar de todas as doenças que tem no olho da criança durante a principal fase do desenvolvimento. Então, ao longo da infância, a criança vai desenvolvendo o aparelho visual e nesse desenvolvimento podem ter alterações que, se a gente não interferir já no início, elas vão gerar consequências lá no final da vida da criança. Então, isso vai comprometer o potencial de visão, a capacidade visual desse indivíduo. Por isso que é tão importante a gente fazer uma avaliação pediátrica e um atendimento direcionado, para a gente não deixar que isso vá ter sequelas ao longo da vida da criança. A primeira pergunta foi: quando é o momento que a criança deve ir no oftalmopediatra? Excelente, eu acho que isso é uma dúvida de todos os pais, né? Hoje a gente acredita que o primeiro teste, aquele famoso teste do olhinho, o ideal é que ele já fosse feito por um médico oftalmologista, tá? O teste do olhinho, o protocolo que existe como uma lei de muitos estados, é o teste do reflexo vermelho. É aquele que a gente só põe uma luz, um aparelho, ele joga uma luz no olho do bebê, vai captar esse reflexo e ver se ele está normal ou não. Isso é feito pelo pediatra, mesmo pelo enfermeiro, na própria maternidade. Quando essa criança não faz esse no hospital ou faz esse no hospital e busca um atendimento um pouquinho mais aprofundado, no consultório a gente já consegue fazer uma avaliação completa de todas as estruturas do olho do neném. Então você vai avaliar desde a parte de fora, se a formação das pálpebras, a formação da parte mais externa do olho está direitinho, vai dilatar a pupila e fazer o que a gente chama de mapeamento de retina, que é quando eu vou examinar o fundo do olho, a parte de dentro do olho do bebê. Porque muitas das alterações só vão ser encontradas nessa porção do olho. E se você não fizer esse tipo de exame, o teste mais simples não vai conseguir detectar, você vai ficar com uma sensação de que fez um exame completo, e aí isso pode, ao longo da vida, trazer problemas para a visão da criança. Daí essa importância de fazer esse primeiro exame, tá? A partir daí, a gente vai fazendo o exame ao longo da infância. O ideal nos primeiros 7 a 8 anos de vida seria que a gente fizesse um exame anual. E depois disso, a gente pode passar para até a cada 2 anos. Mas o ideal seria que a partir do primeiro exame, a gente fizesse um exame anual para ter certeza de que o desenvolvimento desse olho segue indo, né? Ou segue crescendo de uma forma normal. Muito bom. Tem uma outra pergunta que foi de um seguidor que ele tem uma filha de 1 ano e meio. E a dúvida dele é: eu quero saber se minha filha enxerga bem, se ela tem uma visão de 100%. Vou chamar de Cris, porque para quem não sabe, Cris é minha esposa. Então, Cris, como é que assim que a gente pode dar uma dica para os pais para saber se o filho dele tem algum problema, se o filho dele enxerga 100%, e comenta um pouquinho das fases da visão. Ótimo, acho que isso é bem legal falar, que às vezes o paciente chega aqui e fala assim: eu não vejo problema na visão do meu filho, de repente eu faço um exame e o problema está lá. Então, assim, em olhos de criança, a não ser que a alteração seja muito grosseira, que seja uma graduação muito alta ou um defeito na estrutura, dificilmente a criança vai ser aquela criança que bate imóvel,
que tromba nos objetos, que não vê o brinquedo no chão, a não ser que seja uma doença assim já muito avançada, né? Então a criança, ela pode ter problemas no desenvolvimento que não estão aparentes ali no dia a dia, principalmente se ela tiver diferença entre um olho e outro. Então às vezes a criança tem uma visão muito boa de um olho, uma visão muito ruim do outro, e aí no dia a dia você não nota, porque na média a criança enxerga bem, né? Então o importante, aí é a importância da gente fazer esse exame no consultório. Então é difícil para um pai conseguir avaliar em casa. Tem algumas diquinhas práticas, né? Então aquelas brincadeirinhas que a gente tampa um olho da criança, pede para ela acompanhar o objeto ou para dizer aquilo que está vendo. No caso de uma criança de 1 ano e pouquinho, como ela ainda não conversa legal, você pode tampar um dos olhos e ver se ela se comporta normalmente, se ela brinca legal, aí você muda e tampa o outro. Se a criança tiver dificuldade visual, a hora que você tampar o olho bom da criança e ela ficar só com o olho ruim, ela vai ter uma atitude de ou querer desviar, ou de chorar, ou de empurrar a sua mão. Então, tem algumas dicas que a gente consegue ver. Agora, de novo, tem criança que tem um comportamento visual normal, você não desconfia, inclusive aqui na consulta, quando a gente faz a primeira parte da consulta, que você está só avaliando o desempenho, a criança vai super bem. E aí, quando você vai para a segunda parte do exame, que você vai analisar a visão realmente, presença de grau ou não, tem criança de 1 ano que tem grau para óculos e tem graus altíssimos, ou quando tem alguma alteração estrutural, aí quando você vai procurar, você acha. Então, aí a importância de você procurar. Criança pequena não reclama, então ela não vai te dizer que ela tem dificuldade de enxergar ou não, né? Todo bebê nasce com a visão ruinzinha. Então ela nasceu com uma visão bem rudimentar, uma visão bem ruim e começou a desenvolver. Se alguma coisa para aquele desenvolvimento logo no início e ela não consegue desenvolver bem essa visão, ela vai se adaptar àquilo, porque é a realidade dela. Ela não sabe o que é enxergar bem, ela nunca enxergou bem. Então ali para ela é o normal, então ela vai viver normalmente com aquilo que ela sabe viver. No dia a dia a gente não vai notar, porque essas crianças se adaptam muito bem, assim, a capacidade de adaptação é muito interessante. Então é importante a gente procurar, porque se eu achar no comecinho, muitas vezes, eu não vou dizer todas, mas boa parte das vezes eu consigo mudar totalmente o desenvolvimento dessa criança. É aí que é tão interessante a gente fazer esse exame. Isso é verdade, as crianças é como se fosse um livro em branco. Ela vai desenhar a história dela com o passar do tempo. Para a criança, se ela enxerga mal de um olho, muitas vezes só descobre na época que vai tirar a carteira de motorista, porque tem que fazer o teste e aí descobre. Uma outra pergunta foi a curiosidade de saber quando o bebê já começa a enxergar, se ele já nasce enxergando igual um adulto e qual é essa fase de desenvolvimento da visão. Em relação a essa pergunta de se ele já nasce enxergando, a resposta é não. O bebê, ele nasce com uma visão bem ruinzinha. Eu falo aos pais, é uma visão bem rudimentar. Ele vai ver formas, ele percebe contornos e ele vai desenvolvendo a função visual ao longo da infância, até em torno de 7 para 8 anos, a gente acredita que seja esse desenvolvimento principal. Então tem alguns marcos que eu acho legal os pais saberem. Mais ou menos com 1 mês e meio, o bebê tem que te encarar de frente. Ele tem que olhar e olhar no olho, tá? O bebê, ele reconhece rostos, ele consegue perceber. A primeira forma que ele identifica é um rosto. Então, entre você mostrar um boneco que tem um rosto grande, e daí o motivo da Turma da Mônica ter rosto grande, a Hello Kitty tem rosto grande, os Teletubbies têm um rosto grande, porque o bebê, ele identifica aquela imagem. Então, entre você mostrar um boneco desse e mostrar um carrinho, o bebê ele sempre vai no boneco, porque ele consegue perceber rostos, tá? Depois disso, mais ou menos com uns 3 meses de idade, ele tem que seguir. O seguir que a gente fala é o pai tá passando na sala e o bebê fica daquele jeitinho. Ele vai acompanhando todo o movimento do pai e da mãe no ambiente. Ele já tem que ser capaz de fazer esse controle do olho e da cabecinha, tá? Por volta dos 6 meses de idade, a criança já tem uma visão bem parecida com o que a gente enxerga. Então, às vezes eu tenho pai que chega para mim com a criança de 1 ano ou quase 1 ano e fala, doutor, ele vê até uma formiguinha no chão. Ele vê, mas ele não vê cabecinha, corpo, perninha, ele vê um negocinho ali se movendo no chão. Ele não consegue ver com tantos detalhes que nem a gente vê.
E vale também para a visão de cores. Ele já percebe cores, principalmente cores primárias, mas ele não percebe todos os espectros de cores. Então tem algumas mães que chegam para mim e falam, uma criança de 2 anos de idade fala, doutor, eu peço azul, ele me traz o azul claro do mesmo jeito que ele me traz o azul marinho. Ele não identifica se eu tô falando azul claro, azul marinho, azul turquesa. Ele não identifica mesmo. A criança ela não tem ainda essa capacidade de ver cores nesses detalhes. E aí, ao longo da vida, ele vai desenvolvendo funções até chegar mais ou menos na idade de 7 para 8 anos, onde ele já desenvolveu capacidade visual, ele já desenvolveu visão de cores, ele já desenvolveu a visão de profundidade. Então, a criança, para ela ter essa noção se está mais ou menos perto, se está lá embaixo, se está aqui em cima, é uma das últimas funções que eles desenvolvem de forma completa. Mas mais ou menos em torno de 7 para 8 anos é quando eu espero que esse desenvolvimento total já esteja sido estabelecido. Uma outra pergunta que foi bem comum foi de um pai que ele perguntou que idade o filho pode começar a usar óculos. Ele é míope, ele já usa óculos e ele ficou preocupado em relação ao filho, porque um oftalmologista passou um óculos para o filho dele bem pequenininho. Essa pergunta é excelente. Aí a gente tem 2 coisas que chamam muito minha atenção nessa pergunta que você fez. O pai da criança é míope. Então, existem doenças que nós temos herança genética comprovada. Então, assim, se eu tenho alguns casos de miopia na família, a miopia é uma doença que tem herança genética comprovada, essa criança vai ter uma chance grande de ser míope. Então, assim, a gente precisa acompanhar pela questão do histórico familiar. Outra coisa é o quando a criança pode desenvolver o grau. A criança pode desenvolver o grau em qualquer idade. Existem bebês em torno de 3 meses, 6 meses de idade que precisam usar óculos. Então, assim, aquele primeiro exame que eu comentei com vocês, quando a gente faz quando o bebê nasce, tem bebês, às vezes tem alterações da estrutura, e acho que a gente ainda deve conversar sobre isso hoje, que levam ao desenvolvimento de graus fortíssimos. Mas às vezes o bebê só tem 1 grau mesmo, né? E é uma graduação que você tem que acompanhar. Então é muito comum a gente ver no Instagram, no Facebook, videozinho de bebê que pôs o óculos, aí o bebê começa a rir, começa a olhar para a mãe com uma carinha assim de nunca te vi, né? Isso é real, os bebês eles precisam medir grau. E o mais importante, acho que é legal as famílias saberem que tem como medir. Então eu tenho como graduar o óculos de uma criança desde o dia que ela nasce. Então, assim, crianças que não falam, crianças que não colaboram, que tem uns que chegam aqui super ariscos, assim. A gente tem como medir. Crianças especiais, então autistas, crianças que não têm um contato de comunicação, que não conseguem me falar. As crianças com Zika vírus, né, que tiveram a síndrome do Zika vírus, microcefalia, então alterações do desenvolvimento neurológico. Hoje em dia a gente consegue fazer um exame completo de visão, medida de grau, fundo de olho em qualquer criança. Então isso não é uma preocupação muito grande dos pais, como que eu vou fazer essa medida se a criança não interage comigo, mas a gente tem aparelho, tem tecnologia para tudo, a gente tem como medir pressão do olho, coincidentemente a gente tem esse aparelhinho que a gente usa para as crianças para medir pressão do olho. Eu tenho como medir pressão do olho. Esse aparelho é a lâmpada de Fenda, é exatamente aquela que vocês põem o queixo para a gente examinar na sala. É essa aqui, a da criança. Eu tenho como fazer foto do fundo de olho, a retinografia. A gente tem um aparelhinho portátil que é bonitinho, é um celular, assim, as crianças adoram, acho que tá fazendo selfie, é bem legal. Então hoje em dia dá para fazer tudo, não tem motivo nenhum para a gente achar que a gente não vai conseguir identificar o problema. E aí, quanto antes, eu diria para esse pai, melhor. A gente precisa olhar essa criança. Eu consigo saber se a criança tem grau ou não e se ela tem o risco de desenvolver a miopia aumentado. Existem padrões de crescimento que levam a gente a já prever que essa criança vai ser míope. E aí eu digo pro seu pai, ó, seu filho não é míope, mas ele tem toda a característica de um olho míope. Vamos ver seu filho de perto. Ou de repente ele vem, a família é toda míope e só a criança não tem nada. Aí ótimo, eu falo, olha, vamos torcer para não desenvolver nunca e a gente vai acompanhar numa rotininha mais de longe. Mas Eu acho que miopia, acho que é um mundo de coisa, né? Acho que a gente podia até depois, uma dica, né? A gente podia fazer um vídeo só sobre miopia depois, porque a gente vai até falar um pouco disso depois,
mas a influência de eletrônicos, a influência da questão genética, o que é que pode ser feito para a miopia não crescer, aumentar tanto. Então eu acho que a gente pode depois fazer um vídeo só sobre isso. Só lembrando, pessoal, que hoje essas questões dos óculos de bebê são óculos já próprios para bebê. Tem os óculos molinhos que prendem aqui atrás. Então tem todo um aparato hoje para bebê, para paciente, como a doutora Cris falou, pacientes com certos tipos de limitações, todos eles podem fazer o exame sim. Hoje a oftalmopediatria desenvolveu muito essa questão de aparelhos portáteis que ajudam demais nesses diagnósticos. Agora, Cris, eu queria te perguntar uma outra coisa, que era assim, você já falou de algumas situações, existem situações, por exemplo, você falou que até 8 anos, ali 7, 8 anos, a visão já está parecida. Até quando uma criança que já tem um problema, um exemplo, uma criança que tem um desvio ocular, um grau muito alto, até quando você consegue tratar essa criança e dar uma visão boa para ela, uma visão de 100%, se for diagnosticado de uma forma precoce? Essa pergunta, ela, de novo, tem alguns detalhezinhos que a gente precisa desmembrar. Então, assim, uma é qual foi o problema. Então, assim, é diferente eu ter uma criança que só tem um grau para óculos e eu tenho uma criança que teve uma alteração da estrutura. De repente, ela teve uma lesão do nervo óptico, ela teve uma lesão neurológica porque faltou oxigênio no parto. São coisas completamente diferentes, né? Então, assim, supondo que essa criança ela tenha um potencial legal de visão, o olho formou direitinho, o cérebro formou direitinho, é só uma questão de eu estimular essa visão, o que a maioria dos estudos falam é que, em média, até essa faixa de 7 para 8 anos é o período ideal. E aí vale bem colocar essa palavra bem enfatizada. Por quê? Alguns estudos mostram que as crianças que nunca foram estimuladas, então ela não teve oportunidade, não foi diagnosticada ou não teve oportunidade mesmo de ir a um centro médico e se tratar, tem estudos que eles testaram estímulo visual, a gente fazer tratamento para estímulo visual em adolescentes, 17, 18 anos, e tem resultado. Então, assim, se você não sabia que você tinha um problema, se você nunca foi diagnosticado, percebeu agora, vale a pena procurar. Por quê? Não vou conseguir desenvolver, como eu falo para os pais, isso é uma coisa que eu costumo conversar bastante. Uma coisa é eu pegar uma criança com 1 ano de idade, onde o cérebro dela é todo moldável, digamos assim, ela está no começo do desenvolvimento e eu vou fazer o tratamento, e eu pegar um adulto de 17, 18 anos e fazer o tratamento dele. São coisas completamente diferentes. Mas alguns estudos mostram que esses adultos, se você incentivar, ele pode sim ter algum potencial de melhora. Então, no sentido assim, quando tratar, eu digo sempre. Agora, cada caso é um caso, né? Que nem eu estava comentando, se foi uma lesão de estrutura, se foi uma pancada, se foi um acidente que aconteceu ao longo da vida, aí são coisas diferentes, mas... Eu acho que fica a mensagem para os pais que tem que passar com um especialista, tem que passar com um médico oftalmologista para descobrir, de preferência com um especialista em criança, um oftalmopediatra.